com vocês? Hoje nossa aula de língua portuguesa vai ser no mesmo material que nós já estamos usando, que é esse material aqui, ó, que é o caderno do Educar para Valer. Vamos fazer nossa aula em duas etapas, né, em duas partes. Então, a primeira parte, abram aí nas páginas 25 e 26 e vão acompanhando a leitura e a explicação da atividade para vocês não terem dúvidas na hora de fazer, tá certo? O texto de hoje se chama A Incapacidade de Ser Verdadeiro. É um texto de Carlos Drummond de Andrade, né, um escritor brasileiro, e ele que nos deixou esse texto. Pelo título do texto, A Incapacidade de Ser Verdadeiro, vocês sabem o que isso significa? O que é incapacidade e o que é verdadeiro? Já pensaram? Incapacidade é quando a gente não consegue fazer algo, né? A gente não consegue executar alguma tarefa ou fazer algo. E verdadeiro, ser verdadeiro é o quê? Ser verdadeiro tem vários significados. Pode ser leal, pode ser aquela pessoa que não mente, né? Que não conta mentira, que só fala a verdade, não é isso? Então vamos lá para a leitura? Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da Independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciaopídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Colô. Esse menino é um caso de poesia. Né? Então, esse é o texto de Carlos Drummond de Andrade. E aí eu queria discutir com vocês algumas coisinhas. Bom, primeiro eu quero saber se vocês gostaram, né? E aí, gostaram, acharam interessante. Quem é o personagem principal desse texto, gente? Quem é aqui a pessoa, o personagem mais importante? É Paulo, não é isso? Nos textos que existem sempre os personagens, mas tem um que é o principal. Nesse caso aqui é Paulo. Mas nesse texto só existe Paulo de personagem? Não, né? Temos outros personagens aqui. Temos a mãe de Paulo, né? Temos também o médico, né? O doutor Epaminondas. Qual era a fama de Paulo? Qual era a fama de Paulo nesse texto? Ele tinha a fama de ser mentiroso. Mas Paulo realmente mentia, gente? Ou ele inventava, né? A imaginação dele viajava, ele tinha imaginação fértil, né? Então ele criava essas coisas na cabeça dele. E o que todas as borboletas queriam fazer com Paulo? Elas queriam fazer o quê? Elas queriam, ó, formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu. Já pensou? Mas o que o médico descobriu? Descobriu alguma doença em Paulo, algum problema de saúde? Não, ele descobriu que Paulo era um caso de poesia, ou seja, Paulo tinha imaginação criativa, né? Ele gostava de criar. Provavelmente Paulo será um escritor, né? Daqui uns dias, né? Se já é que não foi, não é isso? E fala aqui em cima, os dragões da independência. Quem sabe me dizer o que são os dragões da independência? Vou falar para vocês. Dragões da independência são aqueles soldados que ficam fazendo a guarda do Palácio do Planalto, lá em Brasília. Palácio do Planalto é onde o presidente atende, né? Então, aqueles soldados lá fazem a guarda do Palácio do Planalto, tá certo? Então, qual gênero textual esse texto pertence? É um conto ou é um poema? Pelas características aqui, eu creio que é um poema, que é um conto, não é isso? Todo estruturado em parágrafos, olha, ocupa até o final da linha, temos aqui personagens, temos um enredo, né? Temos aqui um conflito, não é isso? Então, tudo isso nos leva a crer que esse texto é um conto. Como o texto está estruturado, já falei, ó, em parágrafos, não é isso? Possui narrador? Sim, né? Tem uma pessoa aqui narrando aqui para nós uma história, não é isso? Possui personagens? Sim, já respondi, né? Que sim, existem.
Então, gente, vocês têm que voltar à leitura do texto. Não fica só na minha leitura, não. Vocês têm que voltar e ler o texto novamente, tá certo? E aí temos a atividade. Olha só, tá perguntando qual a mensagem o título do texto expressa. Se você ler assim, ó, a incapacidade de ser verdadeiro, tá falando o quê? Qual é a mensagem que esse título transmite? Respondam aí. Peça ajuda ao seu professor e descubra quem são os dragões da independência dos quais o texto fala. Já falei no vídeo, né? Tem que assistir o vídeo para responder isso aqui. 3. Você é curioso? Eu sou muito curiosa. Quando eu não conheço uma palavra, eu gosto sempre de saber o significado. Então, a gente procura o significado das palavras onde? No dicionário. Quem não tem um dicionário em casa, procure na internet que vocês vão encontrar. Então, eu quero o significado aí de fotonovela, chácara e abanar, certo? 4. Releia a parte do texto que está na caixa abaixo e mostre que você sabe o significado das palavras que estão faltando. Troque, tendo cuidado de não mudar o sentido do texto. Então, esse pedacinho do texto que está aqui nessa caixinha, ó, que está aqui nesse retângulo, é a mesma daqui do segundo parágrafo, tá certo? Mas a gente vai trocar algumas palavras. Por exemplo, a mãe, aqui no texto, ó, tem assim, a mãe botou. Então, no lugar de botou, o que eu posso colocar aqui no lugar de botou? Qual é a palavra que tem o mesmo significado de botou? Então, você vai botar essa palavra aqui. Vou falar só essa. Pode ser colocou, né? A mãe colocou de castigo. Pronto, troquei a palavra, mantendo o mesmo significado, não é isso? Então, a mãe colocou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que. Mas na semana seguinte ele veio contando que caíra. Então, o que eu posso colocar no lugar de caíra, de cair, né? Eu posso colocar qual o sinônimo aqui, né? Qual o mesmo significado. Aí você substitui aqui, ó. Todo cheio de buraquinhos feito queijo e ele provou e tinha gosto. Qual é a palavra que tem o mesmo significado de gosto? Pensem direitinho e escrevam aqui, tá certo? 5. O texto começa dizendo que Paulo tinha fama de mentiroso. Você sabe dizer por que ele pegou essa fama? Por que Paulo pegou essa fama? Volta lá no texto, leia e depois responda. Número 6. O médico classificou o menino como um caso de poesia por quê? Aí vocês vão ler essas 4 alternativas com atenção, não vai marcando qualquer uma não, tem que ler, tá certo? 7. No texto, quem diz não há nada a fazer, dona Colou? É de quem essa fala? Não há nada a fazer, dona Colou? Aí você escreve aqui o nome do personagem que falou isso no texto, tá certo? 8. Você sabe dizer quem participa do texto? Ou seja, quem são os personagens? Você sabe dizer? Já falei e eu creio que vocês sabem também, né? Número 7. No texto, já falei, né? Número 8. Não, já falei número 8 também. 9. Quais os espaços locais em que a história acontece? A história não se passa em um lugar só, ela se passa em vários lugares. Quais são esses lugares? Aí vocês respondam aí, tá certo? Na página 26, onde tem AB conhecer, vamos falar sobre um assunto agora que se chama adjetivo. Adjetivo é a palavra que dá característica a alguma coisa, né? Então pode ser característica boa ou característica ruim, mas ela caracteriza alguma coisa, ou alguma pessoa, algum objeto, né? Então ela dá característica, tá certo? Por exemplo, observe essa frase do texto. Paulo tinha a fama de ser mentiroso. Então, qual era a fama de Paulo? Mentiroso. Então, mentiroso era uma característica que as pessoas davam a Paulo, não é? Então, mentiroso aqui é o adjetivo, é uma característica de Paulo, tá certo? Então, vamos lá. Quem utiliza esse ponto de vista sobre o garoto? Quem achava que Paulo era mentiroso? Então, ponto de vista, pessoal, é a opinião de alguém, né? Na opinião de quem esse menino era mentiroso? Era na opinião da mãe, do Dr. Epaminondas, do narrador ou da Ciaeupídia? Aí você marca aí o X. 11.
Nas frases abaixo, sublinhe os elementos usados para dar características, como na situação da questão anterior. Então, a característica de Paulo era mentiroso. Então, quais são as palavras aqui que estão dando característica? Os dragões da independência são emblemáticos para a nossa história. Então, qual é aqui o adjetivo? Qual é a palavra que está dando característica para os dragões da independência? Aí vocês sublinhem, né? Passam uma linha embaixo. O pátio da escola está sujo demais para um dia especial como hoje. Qual é aqui a característica do pátio da escola? Como o pátio da escola está? Então, você vai encontrar aí o adjetivo. A chácara da Ciaiopídia é maravilhosa para um fim de semana. Qual é a característica aí da chácara? Aí você passa um traço embaixo. O doutor Epaminondas está cansado da luta diária da sua profissão. Qual é aqui a característica? Qual é o adjetivo dessa frase? Passa uma linha embaixo. 12. Identifica-se uma opinião no seguinte trecho. Então, a opinião é aquilo que alguém acha. Então, qual dessas frases aqui tem uma opinião? Aí você marca um X. 13. Qual a opinião final do Dr. Epaminondas sobre a situação do garoto? O Dr. Epaminondas, lá no finalzinho do texto, ele dá a opinião dele. Então, você vai copiar a opinião dele aqui. E o número 3, você vai criar 3 frases sobre esse garoto, nas quais você deve atribuir alguma característica a ele. Então, você vai escrever aí 3 frases sobre Paulo, colocando pelo menos uma característica em cada frase, tá certo? Então, pronto, essa é a primeira parte da aula. Quando eu voltar, já vai ser com a segunda parte, tá certo? Então, até mais!